Pronto. Como usar citações para construir argumentação científica? Esse é o tema do nosso encontro de hoje. Hoje é dia 20 de outubro e nós vamos falar um pouco de como usar essas citações. Até porque a citação, direta ou indireta, como nós vamos ver, ela é um argumento de autoridade que nós podemos utilizar para fortalecer a nossa fundamentação teórica. E a forma como a gente utiliza essa citação, direta ou indireta, ela diz muito sobre a qualidade de nosso texto. Por isso que é muito importante saber usar bem essas ferramentas, né? Saber fazer essa costura entre o que você está dizendo e a citação do texto do outro, porque na argumentação científica nós utilizamos o que a gente chama de discurso de outrem, que é o discurso ora citado de forma direta ou de forma indireta. E é isso que nós vamos ver agora, né? Por exemplo, o que é uma citação direta e indireta. Vamos mostrar aqui nessa aula, de forma bem rápida, como fazer essa citação ao longo do texto. Mas o nosso principal objetivo não é mostrar isso, até porque isso será discutido num outro momento do nosso texto, que será uma oficina falando sobre as normas para essas citações. Então, eu vou mostrar rapidamente e depois mostrar nessa aula como você pode fazer para utilizar essa citação de forma que o seu texto apareça, você seja o autor do seu texto, mesmo quando você traz o discurso do outro. Passando aqui no nosso curso, como fazer a citação. O autor deve ser citado entre parênteses pelo sobrenome, separado por vírgula da data da publicação. Por exemplo, Barbosa, vírgula 1980. Se o nome do autor estiver citado no texto, indica-se apenas a data entre parênteses. Moraes, 1995, assinala. Quando se tratar de citação indireta, ok? A gente faz desse jeito, a gente bota o nome do autor e coloca, ou coloca depois que a gente cita, dizendo o que ele disse, na citação indireta, e coloca o autor entre parênteses, com letra maiúscula e o ano, ou a gente coloca o nome do autor, né, como é o caso aqui no último exemplo, Moraes, 1995, assinala, então, aqui a citação é indireta. Mas quando a gente for falar de transcrição, de citação direta, que é a transcrição literal do texto original, nós vamos especificar qual é a página, qual é o ano, e aí tem que ser separada por vírgula, como aqui, ó, Montfort, vírgula, 1949, vírgula, página 513. Então, é assim que a gente vai fazer de acordo com a norma da ABNT. As citações de diversas obras de um mesmo autor, quando publicada no mesmo ano, elas devem ser discriminadas por letra minúscula, após a data sem espacejamento. Então, se você tem mais de uma obra do mesmo autor e você vai citar no seu texto, então você vai dizer que existe a obra, se for do mesmo ano, obra A e obra B. E foi mais ou menos pela referência bibliográfica, você vai saber qual foi a obra dele que veio primeiro. Quando a obra tiver 2 ou 3 autores, separe-se ponto e vírgula. Oliveira, ponto e vírgula, Leonardo, vírgula, 1943. E quando tiver mais de 3 autores, indica-se o primeiro, seguido da expressão et al., como, por exemplo, Gilles et al., ponto e vírgula, 1960. E aí, essas questões que eu estou mostrando aqui, primeiramente, são questões muito técnicas. E, logicamente, quando você fazer sua fundamentação teórica do seu projeto, do seu trabalho de conclusão de curso, da sua monografia, da sua dissertação, da sua tese, você vai fazer dessa maneira. Quando a obra tiver... quando você for citar até 3 linhas, essas 3 linhas devem vir entre aspas, seguidas do nome do autor, da data e da página.
Se ela tiver mais de 3, você vai ter que fazer um recuo de 4 centímetros na margem esquerda. E aí vai diminuir o tamanho da fonte, que no caso, que geralmente a fonte, né, para um trabalho científico, de acordo com as normas, ela é tamanho 12. A fonte que você vai utilizar nessa citação direta, se ela tiver mais de 3 linhas, é a fonte de número 10, com espaço simples e sem aspas, também seguidas do nome do autor, data e página. Até aí tudo bem. Mas vem uma questão, né? Como é que eu vou trazer o discurso do outro usando as minhas próprias palavras? Esse é um jogo realmente que é necessário prestar bastante atenção. É um jogo no qual o escritor, né, o produtor do texto acadêmico precisa tomar bastante cuidado. Primeiro, cuidado, ter a certeza de que o que você está lendo e escrevendo está fiel ao que o autor disse. Você está sendo fiel, porque você não pode dizer mais nem menos quando você vai fazer uma citação indireta. Você precisa fazer a paráfrase. O que é uma paráfrase? É reescrever com suas próprias palavras a ideia de um autor, mantendo o sentido original. Tem gente que resolve fazer a paráfrase tirando algumas palavras. Né? Tá lá substitui determinadas palavras por um sinônimo ou quase sinônimo e organiza as ideias lá, mas não faz nenhuma reelaboração. Isso não fica muito legal, ok? Porque é necessário que você demonstre, através dessa escrita, o que você compreendeu. Então, a citação indireta, retomando, é quando você reescreve com suas próprias palavras a ideia de um autor, mantendo o sentido original. E detalhe, esse é o tipo de texto mais valorizado. É o tipo de citação mais valorizado em textos científicos. Por quê? Demonstra que você, de fato, fez uma boa leitura do material que você usou para construir sua argumentação. Demonstra que você consegue juntar o que a pessoa disse com o que você quer dizer, ou seja, consegue construir uma boa argumentação. E significa mais do que isso, é que você compreendeu e assimilou a ideia do autor que produziu o texto. É esse autor o qual foi consultado por você. Então, isso é muito importante a gente pensar. Essa paráfrase ela é algo fundamental. Só que tem gente seguinte que faz um monte de paráfrase ao longo do texto e escreve muito pouco. Isso também não é legal, ok? É importante que a gente escreva, faça paráfrases, use o texto, as ideias do outro da área para argumentação, mas é necessário que a gente não fique só fazendo paráfrases o texto todo e a gente não apareça no texto, como eu disse anteriormente. Isso é uma questão muito importante a ser observada. Quais são as vantagens das citações para a argumentação? Como dissemos anteriormente, quando você cita alguém, você demonstra domínio sobre o conteúdo, sobre o qual você está escrevendo. Você torna o texto mais fluido e também coeso. Você facilita a integração de múltiplas fontes, o que significa que você está numa situação em que você integra aquilo que você está lendo para construir a sua argumentação. A citação direta, para que ela serve? Ela é a transcrição exata e literal das palavras do autor original. Ela deve ser usada com parcimônia e um propósito específico, porque senão vai ser um ou outro problema. Você nem sequer se deu ao trabalho de ler, você só faz citar, citar, citar e citar esse texto. E isso vai ser um tanto quanto complicado. Como é que você pode usar isso
para construir uma boa argumentação, já que estamos falando de transcrição exata e literal? A primeira coisa é que você vai dar uma ênfase quando você quer em uma fórmula precisa, quando a maneira exata como o autor se expressou é crucial para o argumento. Por exemplo, quando você quer dar uma definição canônica, quer fazer uma frase de impacto, então você automaticamente você usa. Aí um exemplo aqui que a gente trouxe. A definição de cultura para Goethe, 1978, página 15, é fundamental. Aí está lá o texto já, entre aspas, o homem é um animal amarrado a ter de significado que ele mesmo teceu. Essa metáfora será central para a nossa análise. Então, eu vou usar o texto, essa é uma frase de impacto, é uma metáfora que vai servir para eu desenvolver toda a minha ideia. A outra coisa é a preservação da autoridade e da voz original. Quando eu quero dar um peso a um argumento, mostrando que essa autoridade é incontestável na área, eu vou citar exatamente como está lá, ipsis literis, porque eu quero mostrar para as pessoas como essa parte que eu estou trazendo como citação direta é importante e que merece, como é curta, não é uma citação longa, merece ser colocada no texto. Então, tem aqui um exemplo. Como demonstrou Kuhn, 1962, página 111, os paradigmas ganham seu status porque são mais bem-sucedidos do que seus competidores na solução de alguns problemas. Isso indica que a ciência não avança por acumulação linear. Observe que quando eu cito aqui Kuhn, né, eu vou trazer, logicamente, e veja, não é que a gente não vai fazer citação direta. Volto a dizer mais uma vez, você vai fazer sim, mas você vai fazer daquilo que realmente importa que seja citado diretamente. Ipsis literis, como nós gostamos, como o próprio texto acadêmico diz, né? Tal qual foi escrito. Então, a gente tem esse exemplo aqui. Então, eu quero preservar a autoridade, eu quero colocar a voz original daquele teórico que é importante. Então, eu trago, até porque depois disso, eu vou desenvolver o meu raciocínio em cima daquilo que eu disse, que eu citei do outro, ok? Nessa construção, nessa costura entre o que eu estou dizendo e o discurso de outro, ok? Cuidados com a citação direta. Primeiro, como eu já falei anteriormente, evite o excesso. Textos repletos de citações diretas longas passam a impressão de que a pessoa fez um recorte, recortou e colou, sem dar uma devida contribuição sua, você que é o autor do texto. E, além do mais, né, você ainda trouxe o discurso do outro quase o tempo todo, né? Quase é mais que um plágio do que qualquer outra coisa. A diferença é que você trouxe o texto do outro e citou, né? Porque quando é plágio não há citação, você traz para o seu texto uma coisa que não é sua, então isso se chama plágio. Mas aí quando você cita demais e você faz as referências, como nós dissemos no começo desta aula, você está fazendo a citação direta, mas você não está se mostrando no texto como realmente autor. Você está muito mais fazendo uma cópia. E isso não é bom. Então, aqui, umas dicas. Contextualize sempre. Nunca jogue uma citação direta no texto. Apresente, explique, mostre sua relevância para o seu argumento. Desenvolva, use-a para um propósito claro. Se a ideia pode ser perfeitamente parafraseada sem perda de significado, prefira a paráfrase. Não tenha, evite usar a citação direta. Um outro ponto. Como utilizar bem, então? Agora chegou a parte central, né? Parte alta do nosso vídeo de hoje. Como utilizar bem a citação direta e indireta? Bom, é importante que aqui a gente leve em conta uma regra, né? Uma ideia, que é a regra do sanduíche. A argumentação não é só apenas a lista de quem disse o quê. É a sua voz que vai guiar o texto. É exatamente na regra de sanduíche, como é que ela vai ser. Você vai usar a citação? Vai.
mas elas serão apenas um suporte. Então, na regrinha do sanduíche, tem aqui, ó, a fatia de baixo. A apresentação introduz a citação, contextualiza o autor e a ideia. Exemplo, vários estudiosos apontam para a complexidade do fenômeno, como bem observa Silva, 2020. Essa é a fatia de baixo, você introduziu. O recheio, a citação em si, que vai ser direta ou indireta. A fatia de cima, o comentário. Comente a citação, explique o que ela significa no contexto do seu argumento. Como ela está se relacionando com o que você vinha dizendo ou com o que vai vir a seguir, que você vai dizer. Exemplo, dessa forma, percebe-se que a visão de Silva corrobora a tese aqui defendida de que este é o passo mais importante que mostra a sua autoria. Selecione para essas citações fontes que sejam pertinentes e atuais. Use citações de autores que são reconhecidos nessa área. Priorize trabalhos dessas pessoas que sejam recentes, para demonstrar que você é um leitor, pesquisador atualizado. E faça um texto bem dinâmico, misture, faça uma mescla entre boa argumentação, fazendo paráfrase em sua maioria, citações que sejam diretas, curtas e pontuais, que elas sejam as minorias. Aí eu vou dar um exemplo desse sanduíche, ok? Retirado da minha tese, para vocês verem como é um parágrafo em que eu faço um sanduíche, ok? Dessa citação, desse meu texto com a citação direta, melhor, indireta. Então, vamos ver como é que ficou. Aí, aqui, apresentação, fatia de baixo. Essa é a minha tese de doutorado, fala sobre o trabalho doméstico não remunerado. Aí tem aqui, a incorporação da dimensão tempo no campo das políticas públicas, da academia e do ativismo social tem se dado a partir de uma discussão sobre jornadas de trabalho e a exploração do trabalhador. Essa discussão fundamenta-se em um posicionamento teórico que entende trabalho como a venda da força de trabalho dos indivíduos ao empregador, e por isso tem excluído da esfera de debate e de ação pública o trabalho doméstico não remunerado ou reprodutivo, realizado majoritariamente por mulheres no cuidado dos seus próprios domicílios e de seus familiares. Aí aqui, ó, o texto está espiado, foi retirado logicamente do meu trabalho, então ele está espiadozinho. Essa aqui é a fatia de baixo, ou seja, é o ponto que eu vou utilizar para abrir e agora desenvolver. Então, a citação veio no meio, que é o recheio. Isso aqui está parecendo uma fatia de bolo, né? Bolo recheado. Como muito bem destaca a socióloga brasileira Ávila, 2007, em seu artigo Notas sobre o Trabalho Doméstico, o trabalho doméstico não remunerado está embasado no conceito da divisão sexual do trabalho, uma vez que essa divisão designa os homens à esfera produtiva do trabalho, cujo valor social vem agregado, enquanto que as mulheres é designada a esfera reprodutiva. Observe que esse trecho aqui ele tem uma relação direta, já que estamos falando também de uma construção, de uma costura que tem no texto. Então, isso aqui é desenvolvimento e aqui tem o recheio, que é a citação, que é a construção da argumentação nesse parágrafo aqui. Comentário, fatia de cima, né? Na esfera produtiva, o trabalho é valorizado porque está agregado à produção de mercadoria, bens e serviços, sendo mais valioso na base da acumulação do capital. Já na esfera reprodutiva, o trabalho está diretamente relacionado às tarefas do cuidado e da reprodução da vida. Observe que aqui nesse pedaço fechando, eu faço uma retomada entre o que tem aqui e uma costura com essa parte que é a citação, ok? Quando se fala de reprodutivo e produtivo, né? Por isso, isso aí está na questão de um dos tópicos da minha tese, né? Que fala sobre a questão de trabalho produtivo e improdutivo, né? Porque para o mercado, o trabalho doméstico não remunerado, ele é um trabalho que é reprodutivo e, por isso, por não ter valor monetário agregado à questão do capital, ele é um trabalho automaticamente considerado improdutivo, certo? Então,
nessa ideia do sanduíche, mesmo que aqui tem uma citação indireta, mas se tivesse uma citação direta, ela também deveria estar aqui. Nunca começar com a citação direta assim do nada. Você tem que estar desenvolvendo uma ideia para poder usar a citação direta para a construção da sua argumentação. Um exemplo aqui, né, tirado de uma citação aqui indireta, eu coloquei aqui embaixo, né? Mas o correto seria a gente colocar aqui, né? Paulo Freire, cadê? Deixa eu colocar aqui. Paulo Freire, 2005. Veja, aqui a gente tem um exemplo de uma fatia de cima, de baixo, né? E depois a citação pelo meio, indireta, e o fechamento, que é justamente a parte de cima do comentário. Aí, ó, aqui a valorização da educação como elemento central para a mudança de estruturas sociais e combate às desigualdades é um consenso entre diversos pensadores. Nesse sentido, como bem defende Paulo Freire, o processo educacional deve ir além da mera transmissão de conteúdo, funcionando como um instrumento para a conscientização crítica e intervenção no mundo. Aqui é uma citação indireta de Paulo Freire que se encontra nesse livro aqui, certo? Aí vem essa perspectiva. Qual é a perspectiva? Essa ideia aqui, ó. Olha a fatia de baixo, olha o comentário. Reforça a tese de que investir em um ensino de qualidade é essencial para emancipar os indivíduos e promover um desenvolvimento social mais justo, ok? Então, aqui a gente tem um meio, o entremeio com a citação indireta. A outra, aqui, nós já temos o caso de uma citação direta. Frequentemente, o silêncio da maioria é mais perigoso do que as ações isoladas dos mal-intencionados. É o que sugere Martin Luther King Jr. ao afirmar que o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. King, 1963. Essa passividade coletiva, muitas vezes motivada pelo medo ou pelo individualismo, permite a perpetuação de estruturas injustas. Então, observa que temos uma frase, inclusive uma frase de efeito, certo? No meio, uma citação, e depois uma avaliação. Então, a primeira fatia de cima, a citação direta pelo meio, e aqui a avaliação, que é a fatia, né, do comentário, que é a fatia de cima, aliás. Aqui é a fatia de baixo. Então, essa é a ideia. Então, olha esse. Aqui nós temos outro tipo de argumento, que é o argumento que é a questão dos dados, né? Então, a crise da saúde mental no Brasil exige uma resposta urgente do poder público. Cabia o tópico frasal, aí agora vem o argumento em termos de dados. Conforme dados da Organização Mundial da Saúde, o país lidera o ranking de casos de ansiedade no mundo e possui altos índices de depressão. Aí está aí a ideia, né? Tais estatísticas, aqui essa parte todinha é o argumento de autoridade, tais estatísticas revelam a dimensão do problema e sustentam o argumento de que a rede de atenção psicossocial é insuficiente para atender a demanda da população, necessitando de ampliação e maior financiamento. Então, aqui está o local de onde foi tirado, né? E aqui, de acordo com dados, né? Conforme dados da organização da OMS, é interessante aqui, eu vou abrir aqui e colocar OMS. De 2022. Pronto. Então, essa ideia aqui é mais uma citação, mas aqui nós temos um argumento de autoridade, que não necessariamente precisa estar entre aspas, eu coloquei aqui em negrito, só para a gente ter uma ideia, tá? Então, assim, qual é a conclusão? Dominar o uso de citações diretas e indiretas é dominar a arte de construir sobre os ombros de gigantes. A citação indireta é a ferramenta que nós precisamos para assimilar e tecer o conhecimento prévio na trama do seu próprio argumento.
A citação direta é o recurso para ancorar seu ponto com a voz irrefutável da fonte original, juntas, usadas de forma consciente e estratégica. Essas citações, elas elevam a qualidade, a credibilidade e a força persuasiva de qualquer texto científico. Então, veja, não é só escrever, mas é escrever usando os argumentos certos. Aqui a gente já está trabalhando um pouco daquilo que você vai fazer quando você for fazer seu fichamento, a sua fundamentação teórica, quando você for construir, né, o seu projeto, você vai precisar disso, ok? Então é isso. Isso é o que nós temos para a aula de hoje. E depois nós vamos mandar também, junto a essa aula, exercícios para que você possa desenvolver, ok? Fazer citações diretas, indiretas, fazer paráfrases, né? Fazer também usar o desenvolvimento e o. Vamos dar um desenvolvimento para você, vamos dar aquela citação para você fazer, juntar e construir um parágrafo ou 2 parágrafos, ok? Então é isso. Valeu por hoje.